Ok, então. Inicialmente eu gostaria de fazer uma oração para pedir o direcionamento de Deus para essa escola bíblica. Oremos então, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, Tu és o amado das nossas almas. Estamos aqui alegres, contentes, regozijantes, porque é o momento que temos para aprender mais e mais de Ti. Que Tu possa abrir o nosso entendimento, abrir nossas mentes, abrir nosso coração, para que a Tua palavra possa permanecer firme e que através da tua palavra possamos render muitos frutos, a 100 por um, de acordo com a tua vontade. Abençoa esse momento de edificação da tua igreja, que possamos glorificar e exaltar o teu santo nome, mas que possamos sair daqui cheios do teu conhecimento, não somente para ficar nos nossos corações, nas nossas mentes, mas que possamos pôr em prática. Esse é o nosso desejo ardente, de pôr em prática tudo aquilo que tu tem a nos ensinar nessa tarde, final de tarde, início de noite. Abençoa a tua igreja, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão. Então vamos dar início a essa pergunta número 7, a sétima pergunta do Catecismo Maior de Westminster, que nos questiona quem é Deus. É uma pergunta difícil de ser respondida numa primeira vista, só que na realidade, ela acaba sendo simples de responder. Vou já dizer por quê. Quer dizer, não tão simples de responder, mas tem uma direção, um caminho a seguir para responder essa pergunta. Então, esse material é baseado no livro do Catecismo Maior de Westminster, no comentário, escrito por Johannes Gerbardus Voss, que é muito interessante esse livro, bem didático mesmo, eu gosto muito desse livro. E também do comentário do Catecismo Maior de Westminster, da Igreja Presbiteriana Aliança, em Limeira, que está disponível na web. Então, a pergunta número 7 é: quem é Deus? Então, a resposta a essa pergunta está exatamente aqui, onde nós sabemos sobre Deus apenas o que está revelado nas Escrituras. Então, cabe a nós buscarmos, através das Escrituras, sabermos, conhecermos quem é verdadeiramente esse nosso Deus, certo? Então, há coisas que não foram reveladas, e aquilo que não foi revelado não cabe a nós. Mas aquilo que foi revelado, aí sim, temos que buscar, temos que aprofundar e buscar mais e mais conhecimento a respeito de quem é Deus. Então, quem é Deus? A resposta que os teólogos lá da abadia de Westminster, eles, após muito estudo, eles chegaram à conclusão que está escrita aqui, que tem a ver com, que responde da seguinte forma: Deus, ele é espírito, em si e por si infinito, em seu ser, em sua glória, em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Então, ele é infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Então, nesses 4 aspectos, Deus, ele é infinito. Mas não somente isso, ele é todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, onisciente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Então, se nós aprendermos exatamente o que está escrito aqui nessa resposta, então nós já saberemos dizer quem é verdadeiramente, quem é Deus. Tá certo? Então, vamos pegar agora cada um desses aspectos e estudar um pouquinho sobre isso, com um pouquinho de profundidade sobre cada um desses aspectos. Então, o primeiro aspecto, que Deus é espírito. E a passagem que nós baseamos é João 4:24, que diz que Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Então, a ideia aqui, irmãos, é que Deus, ele não possui um corpo material, como nós temos, a não ser que Deus se faça através da figura de uma teofania, quer dizer, Deus aparece de uma forma corpórea, mas Deus ele não tem corpo material como nós temos. E outro detalhe também que é muito importante aqui é nós sabermos que há uma vida espiritual superior a nós, uma vida espiritual que ela é imaculada, ou seja, não tem nenhum tipo de mácula, e que está muito, mas muito acima da criação. E que, portanto, há um grande abismo entre a vida de Deus e a vida do homem. Inclusive, irmãos, isso vale para nós deixar claro para a gente que qualquer imagem, qualquer objeto material que seja uma tentativa de representar Deus, não vai passar uma imagem falsa, uma imagem errada de Deus. Por isso é que Deus abomina qualquer tipo de representação da divindade, qualquer representação de Deus através de imagens ou qualquer tipo de objeto material. Ok? Então, esse seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que Deus é infinito. É infinito. Êxodo 3,14 nos diz que disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Ora, ele é infinito. Infinito significa sem limites. Portanto, aquilo que não pode ser medido. Você não tem como medir a Deus. Ele é infinito. Nós não conseguimos, nós homens, não conseguimos entender a infinitude de Deus, porque nós somos finitos. Então, o finito não consegue entender o infinito. Ele é infinito em seu ser, em sua glória, em sua bem-aventurança e também na sua perfeição. Isso é muito importante, tá? Então vamos ver cada desses 4 aspectos. Primeira questão com relação à glória de Deus. Bom, há diversas passagens que falam sobre a glória de Deus. Estou baseando em Atos 7:55, que diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando eu falo glória, irmãos, está bem relacionada com santidade. A glória está muito relacionada com santidade. Por quê? Quando a santidade de Deus brilha na criação, isso é chamado glória de Deus. A glória de Deus é exatamente a santidade de Deus brilhando na criação. Quer ver uma coisa interessante? Lá em Números 20, versículo 12, Deus castigou Moisés. Por quê? Porque ele não creu em Deus. Moisés não creu em Deus. Deus disse: fala à rocha. E ele falou, mas também bateu na rocha. Né? Provavelmente devia estar estressado, mas ele bateu na rocha. E Deus falou: olha, você não acreditou em mim. Você não creu em mim. Então, tudo indica que Moisés o tratou como se fosse uma pessoa comum. Uma pessoa que não se pode confiar, uma pessoa incapaz de fazer o que ele disse. Só que Deus, irmão, não é comum. Ele não é como os outros. Primeiro que Deus é santo e mostra a sua glória exatamente com demonstrando a sua santidade diante da criação. Então Deus é um Deus que também ele é glorioso. Mas também os estudiosos, né, lá da Abadia de Westminster, disseram que também ele também tem uma bem-aventurança. Deus tem uma bem-aventurança, a bem-aventurança de Deus. E a passagem bíblica é 1 Timóteo 6:14-15, que diz que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente sabe que bem-aventurança, a gente que já leu
Mateus capítulo 5, e sabe que é bem-aventurança, né? Bem-aventurança tem a ver com a suprema felicidade. É aquela. A bem-aventurança é ser mais do que feliz, muito mais do que feliz. É uma felicidade assim extrema, mas que para Deus essa felicidade só é alcançável exatamente quando nós encontrarmos com Ele lá no céu, quando Ele vir todos os santos, todos os justos, junto com Ele lá no céu. E essa passagem fala exatamente sobre isso. Né? Ela requer que nós guardemos esse mandato, essa mensagem, esse mandamento, de forma imaculada, irrepreensível. E isso tudo vai ser revelado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhor Jesus Cristo. E ele nos requer aqui, ele está nos requerendo aqui, irmãos, uma certa uma fidelidade. É fidelidade ao mandato, é fidelidade ao Evangelho, até que Cristo volte pela segunda vez. Então, o Deus vai se sentir bem-aventurado quando nós nos encontrarmos com Ele lá nos céus. Mas também Deus ele é perfeito. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 42 fala isso. Então, nosso Pai Celeste ele é perfeito e ele requer de nós também perfeição. A perfeição de Deus é uma fonte de eterno consolo para nós. Por que eu falo isso? Porque ele, ele é completo. Deus é completo, ele é perfeito em si mesmo. E mais, se ele não fosse perfeito, ele não seria onisciente. E se ele não fosse onisciente, nós poderíamos sofrer e ele não saber. Se ele é perfeito, e se ele não fosse perfeito, ele não seria onipresente. Então, se ele não for onipresente, eu poderia chorar e ele não ouvir. E se ele não fosse perfeito, ele não seria onipotente. Se ele não for onipotente, eu poderia perecer e ele ser incapaz de socorrer. Irmão, se ele não fosse bom, ele não teria cuidado de nós. Por isso que é importante nós servirmos a um Deus que é perfeito. Mas não somente isso, ele é autossuficiente. Gênesis 17:1 nos fala: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, Deus, ele é autossuficiente. Deus não tem carências, não tem nenhum tipo de necessidade. Ele não precisa de nenhum tipo de criatura. Ele não precisa de mim, nem de vocês, para nada. Não precisa de nenhum homem para fazer absolutamente nada. Ao contrário, nós que somos homens, nós que somos, nós homens, sem Deus, primeira coisa, nós não existiríamos. Em segundo aspecto, nós também não sobreviveríamos. E pior, nós não nos salvaríamos, porque é impossível que o pecador se salve. Então, Deus ele é autossuficiente, não precisa de ninguém, nem de mim, nem de vocês. Mas também ele é imutável. Malaquias 3,6 nos diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus, ele é imutável. Ele é eternamente e sempre o mesmo. Ele é o mesmo tanto em sua pessoa, como em sua palavra, como nos seus planos, como nos seus decretos. Ele não muda, ele é imutável. Ora, as mudanças, as variações, as transformações, elas só acontecem no reino dos imperfeitos, naquele reino dos incompletos, daquelas pessoas que dependem do tempo, que não é o caso de Deus. Deus ele não depende de tempo, ele é completo e ele é perfeito. Muito importante isso aqui também. Mas Deus também é eterno. Salmo 90, de 1 a 2 diz: Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Então, irmão, Deus ele é eterno. Ele é eterno e, e isso quer dizer que ele não teve início, que ele também não teve fim, que ele se falou para Moisés que ele se chama Eu Sou, que tem a palavra, né, no hebraico, que você não tem nenhuma vogal, só tem só tem as consoantes que dizem que é Yahvé, mas as palavras são Y, H, W, H, que só são as consoantes de Yahvé. Yahvé significa eu sou, ou melhor, eu sou o que sou. Por isso que para Deus, como ele é eterno, não existe questões temporais. Para Deus, passado, presente, futuro, são sempre presentes. Tem até uma ilustração que eu vi num texto, lá no site Monergismo, que faz uma ilustração com um círculo. Pense num círculo. Deus está no centro do círculo. Então, imagine que cada ponto do círculo seja uma era. Então, as eras estão distantes entre si. Mas para Deus, a distância é sempre a mesma. Deus independe de ontem, hoje e amanhã. Para ele, tudo é como se fosse hoje, porque a distância do centro a qualquer parte, a qualquer ponto do círculo, é sempre a mesma. Então, irmãos, para ele, lá de acordo com 2 Pedro 3,8, ele diz que para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Portanto, irmãos, Deus ele é eterno. Deus também ele é incompreensível, irmãos. 1 Reis 8,27 nos diz, mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, ninguém, nem todo o universo, ninguém consegue conter a Deus. Todo o universo criado não pode compreender a Deus. O finito não pode entender. O finito não pode entender o infinito, nem o mortal compreender o imortal. Nós sabemos sobre Deus, irmãos, apenas o que está revelado nas Escrituras Sagradas. Nada que esteja fora, ou melhor, tudo que está fora das Escrituras Sagradas seja anátema, porque não temos como saber. Vamos saber um dia, né, quando estivermos lá no céu, mas por enquanto só sabemos as coisas que foram reveladas. Os nossos pensamentos não são comparáveis aos pensamentos de Deus. E tudo o que nós sabemos é somente uma parte minúscula, bem pequena, da grandeza do que Deus ele é. Portanto, Deus, irmãos, ele é incompreensível. Mas também Deus ele é onipresente. Na passagem que nós vamos ler agora, Salmo 139, versos 7 a 10, nos diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então, irmão, Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares e de forma 100%. Ele não está uma parte aqui, uma parte ali, uma parte acolá. Ele está 100% em todos os lugares ao mesmo tempo. E para onde vamos me ausentar do Espírito Santo de Deus? Para onde vamos fugir da face de Deus? Não existe, não há como, não tem como nós nos ausentarmos de Deus, porque Deus está presente em todos os lugares. Às vezes até é comum a gente falar, né, com relação a isso, ao evento de algum pecado, alguma coisa, pensa que Deus não está presente. Pode não ter ninguém vendo. Você pode estar cometendo um pecado que ninguém está vendo.
Mas Deus está. Nenhum homem está vendo, mas com certeza Deus está presente, porque ele está presente em todos os lugares de forma 100%. Mas também ele é onipotente. Apocalipse 4:8 nos diz, a última parte diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Portanto, ele tem todo o poder, ele é todo-poderoso. O poder de Deus, irmãos, é ilimitado. O poder de Deus é soberano. Deus, ele é soberano. Além de ser soberano, né, então tem um poder que é ilimitado. Uma pergunta que alguém pudesse fazer, aliás, essa pergunta aqui é muito comum a gente ouvir. Tem algo que Deus não possa fazer? Será que Deus pode construir uma pedra tão grande, mas tão grande, que ele mesmo não consiga carregar? Tem esse tipo de perguntas, né, que tem um quê até de sarcasmo nesse tipo de pergunta, quando diz que Deus é todo-poderoso. Mas respondendo aquela pergunta, tem algo que ele não possa fazer? Minha resposta, tem. Tem algo que ele não pode fazer. Resposta, ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode contrariar a sua própria natureza. Não tem como ele se arrepender, por exemplo. Ele não tem como ele mentir, por exemplo, porque ele é Deus. Apesar de ter todo o poder, ele jamais pode ir contra a sua própria natureza. Então, se tem algo que ele não pode fazer, tem. Ele não pode se negar, não pode negar-se a si próprio, não pode contrariar a sua própria natureza. E quando digo não pode se arrepender, aí você pode me perguntar, mas tem diversas passagens que dizem que Deus se arrependeu. É verdade, mas não esqueçam, esse arrependimento aí não quer dizer exatamente arrepender-se, como se não soubesse ou mudou de ideia. Não, Deus não muda de ideia, Deus não se arrepende. Essa é uma forma de expressão somente, que muitos dizem que tem mais a ver com se entristeceu, ao invés de o arrependimento no sentido que nós conhecemos. Né? Então, deixa eu voltar para cá. Então, Deus ele é todo poderoso, ele é onipotente. Deus também é onisciente, ou seja, tem todo o conhecimento. E não há, Hebreus 4:13 que diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Deus é onisciente, ele tem todo o conhecimento. O seu conhecimento é perfeito, é completo, abrange o passado, o presente e o futuro. Lembra da analogia do círculo, em que Deus está distante tem a mesma distância entre cada ponto do círculo? Então, essa analogia lembra bem a questão de Deus, porque Deus ele sabe todas as coisas e tem conhecimento de forma perfeita, de forma completa. Por isso que aqui a passagem nos diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas, ou seja, o nosso Deus. Deus também é sábio, irmãos. Tem a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é, ela é, ela é muito grande. Deus, ele é sábio. E a passagem que vamos ler é Romanos 16, 27, que diz: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo,
pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o Deus, ele não é somente único, mas ele também ele é sábio. E tem uma passagem que está em Provérbios 2:6, que diz, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ou seja, quem dá a sabedoria é o próprio Deus. O Senhor nos dá a sabedoria. E da sua boca, ou seja, da boca de Deus, é que vem a inteligência e o entendimento. Se você se acha inteligente, se você se acha entendido das coisas, saiba que tudo isso veio do próprio Deus. Tem outra passagem também, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 5 ou 6, que fala, parecido com essa passagem de Provérbios 2:6, que diz, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, não duvidando. Então, se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, porque Deus vai dar. Deus vai dar a sabedoria de forma liberalmente. Vai nos conceder a sabedoria. Só que temos que pedir com fé, não duvidando que Deus pode fazer. Lembra de Moisés, né, lá em Números? Na realidade, pedir para Deus, mas tendo a fé que ele vai dar. Mesmo porque a sabedoria para nós que somos homens, tem mais a ver com Provérbios 9:10, que diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Esse é verdadeiramente o princípio da sabedoria. Deus também é santo, irmãos. Isaías 6:3 nos diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, o que está em destaque aqui, já tínhamos visto essa passagem, mas o que está em destaque aqui é exatamente que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, meu irmão, Deus ele é santo, Deus ele é separado, Deus está muito, mas muito acima de todos os seres criados. Deus está infinitamente longe de todo o pecado. Deus não tem nenhum tipo de comunhão com os seres pecadores, a não ser, tem que ter uma vírgula aí, né? A não ser que esse pecador tenha tido os seus pecados expiados. Ou seja, se esse pecado já tenha sido pago. E é claro que a única forma de nós pagarmos, nós não temos como pagar, porque é uma dívida que ela é infinita. A ideia, quer dizer, a proposta, o plano de redenção de Deus é por isso que ele entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, com a morte de Cristo é suficiente para pagar pelo meu pecado, pelo pecado de vocês, até mesmo o pecado de toda a humanidade. Mas coube a Deus escolher somente um grupo de pessoas, são os eleitos de Deus, são aquelas pessoas que foram predestinadas pelo próprio Deus. Então, é importante que seja dito, Deus ele é santo, irmãos. Deus não coabita com pecado, e muito menos tem comunhão com pecadores, a não ser aqueles pecadores que tiveram seus pecados pagos lá na cruz do Calvário, por intermédio da morte do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Deus também é justo, irmãos. Deus não é somente santo, infinito. Não. Deus ele é justo. Por exemplo, há diversas passagens, mas olha só essa passagem que está em Deuteronômio 32, versículo 4, que diz, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto.
Então, Deus, ele é justo. Deus, ele é reto. Deus é fidelidade. E não há nele injustiça. Então, irmãos, a justiça de Deus faz parte da própria natureza dele. Lembra que eu falei que ele não pode negar a sua própria natureza? Faz parte da natureza de Deus tratar todas as suas criaturas, as criaturas que são racionais, exatamente de acordo com a posição deles quanto à lei moral de Deus, que está lá em Deuteronômio capítulo 20. Repetindo, faz parte da natureza de Deus tratar todas as suas criaturas racionais exatamente de acordo com a posição deles quanto à sua lei moral. Mas você vai perguntar, mas quem é capaz de cumprir a lei moral? Porque a Bíblia diz que não pode omitir nenhum pingo no i. Tem que cumprir a lei toda. E não é só cumprir uma vez, não. É cumprir sempre a lei moral de Deus. Ninguém é capaz de cumprir, porque nós já nascemos pecadores. É por isso que nós precisamos, carecemos exatamente do plano de redenção que o Deus propôs. É o único plano de redenção possível, que é através do sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo. E o sacrifício de Cristo, a sua obra redentora de Cristo, nos foi imputado por justiça. Lá em Romanos 5:1, ele nos fala exatamente isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, hoje nós somos justificados pela fé que nós temos em Jesus Cristo, que ele é filho de Deus, que ele nasceu, encarnou como homem, nasceu, viveu aqui como nós, morreu, mas ao terceiro dia Cristo ressuscitou. E aquilo que eu sempre falo, quem está lá no céu, à direita de Deus, é um homem. É um homem, como eu, como vocês, um dia vamos estar lá no céu também, sentados junto com Deus. Mas quem está lá à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, é um homem que nasceu, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E glória a Deus por isso. Mas Deus também é misericordioso. Êxodo 34:6 nos diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade. Então, irmãos, Deus é misericordioso. Misericórdia é um favor imerecido que é concedido a criaturas pecadoras, onde essas criaturas pecadoras não somente não merecem, mas também não são dignas de nenhum ato de misericórdia. Interessante é que aprendi na escola bíblica, logo que Deus me converteu, umas palavras que são muito interessantes. Por exemplo, o que é justiça? Justiça é receber o que merecemos. E o que nós merecemos? Nós merecemos a morte, porque nós somos pecadores. Então, justiça é receber o que nós merecemos. O que é graça? Graça é receber o que nós não merecemos. Graça é receber o que nós não merecemos. E o que é misericórdia? Misericórdia é não receber o que merecemos. Misericórdia é não receber o que merecemos. Então, nós somos alvos da misericórdia de Deus, que nós não recebemos o que merecemos. O que nós merecemos? A morte eterna. Viver sob a ira de Deus. Nós não queremos isso. Né? Por isso é que Deus providenciou tudo para nós vivermos com Ele, através do sacrifício da morte de Jesus Cristo. Então, misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecemos. Mas também Deus ele é bondoso ou amoroso. João 3,16, que é um versículo que nós conhecemos bastante, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o amor de Deus, ele é um amor tão grande. É um amor ágape, aquele amor que não impõe nenhum tipo de condição. Ele nos amou
mesmo nós sendo ainda pecadores. E, além do mais, é aquele amor sacrificial, porque é exatamente aquele amor que entrega o seu próprio filho, que, que, que o próprio filho tem que morrer, tem que se sacrificar para que nós tenhamos vida e que possamos ter vida e abundância, vida eterna com Deus. Então, esse amor é incondicional, esse amor sacrificial, que é o mesmo amor que está lá em Efésios 5:25, quando ele diz que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor é exatamente o mesmo amor que está sendo falado aqui. O amor do marido pela sua esposa tem que ser esse amor incondicional e também sacrificial. Então, irmão, para concluir, estamos já chegando ao final desse estudo. Então, tem alguns destaques, né, para nós revermos o que nós estudamos até agora. Primeira coisa é que Deus ele é espírito. Né, está lá em João 4:24, quando ele fala da verdadeira adoração, que tem que ser feita em espírito e em verdade. Então, Deus ele é espírito, não tem uma carne, né, não tem como nós temos. Mas Deus ele é infinito. Ele é glorioso. Ele tem a glória, tem a ver com a sua santidade. A bem-aventurança de Deus, que tem a ver com a sua santidade. Deus ele é perfeito. E é por isso que nós podemos no caso, nós somos bem-aventurados porque nós servimos a esse Deus. E Deus se considera bem-aventurado quando ele nos vê lá nos céus, morando junto com ele. Deus ele é perfeito. Deus é autossuficiente. Não depende de ninguém. Deus é imutável. Ele é incapaz de mudar. É incapaz de mentir. Deus ele é eterno. Ele era antes, agora e vai ser amanhã. Ele não tem início, não tem meio, também não tem fim. E Deus também é incompreensível. Nós não conseguimos compreender a Deus na sua totalidade, exceto naquilo que ele mesmo já revelou através das Sagradas Escrituras. Deus também ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo e de forma 100%. Ele está de forma plena em todos os lugares. Deus também tem a onipotência, o poder de Deus. O poder de Deus é supremo, exceto, tem todo o poder, exceto, ele não tem o poder de negar-se a si mesmo. Deus também é onisciente, tem todo o conhecimento, o passado, presente e futuro. Nada foge ao controle de Deus. Deus também é sábio e ele está disposto a nos dar sabedoria. E se nós julgamos que temos sabedoria, saibamos que toda a sabedoria vem lá do alto. Deus também é santo, santo, santo. Nele não existe nenhum pecado e também não coabita com pecado. Também não tem nenhum tipo de comunhão com os pecadores, exceto aqueles pecadores que foram remidos pelo sangue de Cristo. Deus também é justo, justo, e é por isso que ele vai cobrar, lá no dia do juízo final, exatamente o cumprimento da sua lei moral. Algumas pessoas vão perecer, porque não vão ter como pagar. É uma dívida muito alta. Outros tiveram a sua dívida paga, não pelos seus próprios méritos, mas pelo mérito de Cristo. E Deus também ele é misericordioso. Ele é infinito em misericórdia. E, para finalizar, realmente, um resumo da grandeza de Deus, dizendo que Deus ele é autossuficiente, né? Não tem carência, não tem nenhum tipo de necessidade. Deus ele é eterno, é eternidade, não teve início, nem terá um fim. As palavras, né, Yahvé, que é o YHWH, que quer dizer eu sou, ou eu sou o que sou. Deus é imutável, né, tem esse atributo da imutabilidade. Ele é eternamente o mesmo em sua pessoa, palavra, planos e decretos. Ele é insondável, então tem esse atributo da insondabilidade. Uma vez nós só sabemos sobre Deus apenas o que está revelado nas Escrituras. Deus também tem esse atributo da onipresença, ou seja, Deus se faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo e de forma plena, completa, 100%. Mas Deus também é onisciente,
ele tem esse atributo da onisciência, porque o seu conhecimento, o presente, passado e futuro é perfeito, é completo. Mas Deus também é onipotente, ele tem todo o poder, ele é o Deus todo-poderoso. Então tem esse atributo da onipotência, ele é todo-poderoso, seu poder é ilimitado, seu poder é soberano, ele tem soberania sobre todas as coisas, exceto, ele não pode negar, ele não tem o poder de negar-se a si mesmo, ele não tem o poder de negar a sua própria natureza, não tem como. Mas também ele é justo e demonstra a nós o amor, porque através de Cristo, a justiça e o amor, ambos fazem a expiação dos eleitos. Em primeiro lugar, a justiça que Deus vai cobrar, mas como Cristo cumpriu toda a justiça de Deus em nosso lugar, aí Cristo morreu para pagar exatamente pelos meus pecados. Então, a justiça de Deus e o amor de Deus estão unidos para expiar os pecados de todos aqueles que são eleitos de Deus. Para finalizar, irmãos, eu vou disponibilizar esse questionário, perguntas simples sobre esse assunto. Eu vou disponibilizar o link aqui para vocês possam responder esse questionário e testar o conhecimento de vocês. Ok? Queria saber se há alguma pergunta. Tá, vamos lá. O Júlio Bessa falou que tem a palavra incognoscível, onde os atributos de Deus eles são expressos em termos apofáticos, ou seja, explicamos informando o que não podemos explicar. Só para deixar claro aí que essa teologia apofática aí é um tema que o Júlio Bessa tem estudado, então ele defendeu agora, está defendendo um TCC exatamente nessa linha, então ele explica exatamente informando aquilo que não consegue se explicar. E falando exatamente isso, né, que você só consegue falar aquilo que está revelado nas Escrituras. Então, o que nós estamos tentando fazer aqui, ou o que os teólogos lá da Abadia de Westminster fizeram, foi exatamente recorrer às Escrituras para identificar o que estava revelado sobre Deus. Mas a teologia apofática é bem interessante, aqueles que puderem, talvez fosse interessante aprofundar. Alan falou que é interessante a variedade de sinônimos para o adjetivo incognoscível, né? Inacessível, incompreensível, ininteligível, inatingível, impenetrável, indecifrável. Realmente, essa é uma característica de Deus e ele nos fez exatamente isso. Ele tem todas as características, mas ele revelou uma porção da sua grandeza para que nós venhamos a conhecê-lo um pouquinho, não é conhecê-lo profundamente, tá? E a Helena falou aqui em Mateus 5,48, ele nos manda ser perfeitos em que sentido? Já que somos todos pecadores. Vou tentar dar uma resposta aqui, Helena, mas se depois algum dos irmãos quiser complementar, eu agradeço. E isso para nós sermos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Eu creio que nessa passagem Deus está dizendo assim, você tem que buscar ser perfeito, mesmo que você não vá conseguir, tem que buscar. É tipo assim, tem que buscar cumprir o mandamento, os 10 mandamentos. Mesmo que eu não consiga cumprir, mas tem que buscar. Então, a minha interpretação dessa passagem é buscar ser perfeito, fazer tudo o possível para ser perfeito, muito embora você nunca vá conseguir. Porque o próprio Cristo já falou que perfeito
não foi bem perfeito, mas conversando com o jovem, ele falou assim: por que me chamas bom? Se bom só existe um, que é o Pai que está nos céus. Então, é bem por aí. Nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas nós temos que buscar. Eu não vou conseguir cumprir a lei cabalmente em todos os aspectos, mas eu tenho que buscar cumprir. Eu vou pecar, sim, mas o pecado é um acidente de percurso. Eu não tenho que buscar pecar. O pecado vai existir, vai, mas ele é um acidente de percurso. Ele não é uma coisa que eu busque, é uma coisa que acontece, não é aquilo que eu busque fazer. Gostaria de saber se alguém pode me ajudar a responder melhor a pergunta da Helena, ou se concordam com a minha resposta. Barreto. Oi, ela está no microfonia, né? Alan saiu. Júlio Bessa, o que você acha? Opa, agora sim, diga lá. Eu tirei aqui para poder ler. Ajudando aí a irmã, não o que eu penso, mas o que Hendricks fala a respeito dessa passagem, que a irmã colocou, de Mateus 5:48. Ele responde assim, William Hendricks: se alguém pergunta, então por que ainda tentar ser perfeito? A resposta certa seria: porque isso é o que Deus ordena. E ele cita Levítico 19:2, quando o Senhor disse: fala toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E complementa com Deuteronômio 18:13: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Só colaborando aí e ratificando o que o irmão colocou. Ainda que nós não consigamos nessa vida encontrar a perfeição, em gratidão pela salvação no nosso Senhor Jesus, nós buscamos isso com esforço, com empenho, de maneira trabalhosa, digamos assim. Ok, irmãos. Mais alguma pergunta? De nada, Helena. Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Barreto. Opa, Júlio. Vai. É só para. O Vala falou, nós estamos falando em perfeição. E a gente sabe que o homem ele é pecador e não alcançará a perfeição em vida. Ainda que exista uma linha teológica de alguns que entendem a dar possibilidade de ele conseguir alguma coisa perto disso, alguma coisa que teria esse significado aí. Mas o que eu me lembrei agora? Me veio à cabeça agora, pensando na questão do arrependimento. A palavra grega lá, metamelomai, a ideia de você corrigir o teu trajeto, porque você se arrependeu, você olhou para trás e se você tivesse que fazer, você faria diferente. Então isso vai corrigindo o teu coração, a tua mente, e você vai caminhando na direção da perfeição, conduzido pelo Espírito, né? Só para ajudar aí. Uhum. Exatamente. Aquilo que eu falei, né? Perfeito não seremos, né? Enquanto vivermos. Mas temos que buscar. Esse buscar tem exatamente a ver com arrependimento, com não querer mais pecar. É como Jesus disse para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Então, essa é a ideia. Transformação de mente, transformação de vida. Isso que o Evangelho faz com a gente. Muda a nossa vida. Claro, continuamos pecadores, é bem verdade. Mas nós não queremos mais pecar. Nós nos aborrecemos com o pecado. Ok, então? Bom, não temos mais perguntas.
vou dar aqui por encerrado, então, essa aula. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês podem perguntar, né? Estamos sempre à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Não esqueçam de responder ao questionário. Eu vou mandar, vou copiar, né, o link, mandar no grupo do WhatsApp. Se vocês não estão no grupo do WhatsApp da congregação, peça de alguém que aí ele envia para você, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos livre e guarde todo mal. Vamos fazer uma última oração, finalizando esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esses momentos que tu nos concede na tua presença, momentos esses que tu mesmo nos ensinaste sobre os teus atributos. Sabemos, ó Pai, que é impossível nós sabermos tudo a teu respeito, mas tudo aquilo que nós sabemos é suficiente para nós crermos em ti, que tu és o Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Temos a certeza disso. E queremos, ó Pai, que tu venhas firmar mais e mais em nós o teu conhecimento e que, através desse conhecimento, possamos pôr em prática, que possamos, ó Pai, não sermos simplesmente ouvintes da tua palavra, mas que possamos ser praticantes. Porque a tua palavra já nos diz que todo aquele que ouve a tua palavra e não pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa na areia. Quando vem os vendavais, os temporais, ela logo é derrubada. Mas aquele que ouve a tua palavra e as pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa na rocha, que quando vem as tempestades, os vendavais, os furacões, ela permanece firme e firme para sempre. E queremos ser exatamente como esses homens que construíram sua casa na rocha. Queremos, ó Pai, que nos ajude, que carecemos de Ti, da Tua presença constante no nosso meio. Ouvimos aqui, ó Pai, todos os Seus atributos, que possamos, ó Pai, sair daqui não somos sabedores disso. Não queremos ter aquele conhecimento só intelectual. Queremos ter aquele conhecimento, ó Pai, que põe em prática, que te conhece, mas que faz aquilo que Tu queres, que faz aquilo que Tu mandas. Abençoa-nos, portanto, ó Pai, ser com a Tua igreja. É o que nós rogamos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão, que Deus nos abençoe, nos livre e nos guarde de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão.